Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, professora de Ciências do 8º ano, e na aula de hoje nós iremos falar de um conteúdo que é uma extensão do conteúdo que nós estávamos vendo nas aulas passadas. Nós iremos falar sobre gravidez e parto. Então, vamos comigo assistir a aula de hoje. Pois bem, pessoal, então como eu falei para vocês, a aula de hoje será sobre gravidez e parto, tá? Um conteúdo que é extensão aí do conteúdo de reprodução humana. E a habilidade que nós trabalharemos na aula de hoje será reconhecer a importância da reprodução para a perpetuação das espécies de seres vivos, tá bom? Beleza, pessoal? Na aula passada nós encerramos a aula com esse esqueminha aí, não foi isso? De reprodução humana, tá? Esse esqueminha aí do sistema genital feminino, em que primeiramente está acontecendo aqui a ovulação, não é isso? O processo em que o óvulo sai do ovário e aí vai em direção à tuba uterina. E aí, se porventura houver um espermatozoide dentro do sistema genital feminino, esse espermatozoide vai acabar fecundando aquele óvulo, não é isso? E aí vai formar uma nova célula, que é essa célula que eu tô apontando aqui para vocês com essa canetinha laser, tá? Então, essa nova célula, ela é denominada de zigoto. Então, o zigoto é a nova célula que é formada a partir do processo de fecundação, também conhecido aí como fertilização, tá bom? E aí o zigoto vai passar aí todo o caminho, vai percorrer o caminho aí da tuba uterina, não é isso? E aí, ao longo desse percurso, o zigoto vai começar a se dividir. Então, uma célula vai originar duas células, tá? Essas duas células vai originar aí mais 4 células. Essas 4 células vão dar origem a 8 células e assim sucessivamente, tá bom? Até que esse conjunto de células, esse zigoto, chega até o útero, tá bom? E aí se fixa no útero, tá certo? Por um processo denominado de nidação, como nós iremos ver na aula de hoje, tá? Então, esse processo do zigoto se fixar no útero, tá? Se implantar literalmente na parede uterina é denominado de nidação, tá bem? E aí, a partir desse processo de nidação, começa aí o processo de gravidez, que é exatamente esse processo que nós iremos aprender na aula de hoje. Beleza, pessoal? Então, a gravidez, ela tem início quando o zigoto, ele se fixa no útero da mulher, tá? Na parede uterina, que é um processo conhecido como nidação. Então, quando o zigoto chega lá no útero e se implanta no útero, aquele processo de implantação do zigoto no útero, tá? É conhecido como nidação. Não esqueçam essa palavra, tá bom? Nidação, porque é uma palavra muito importante aí, que compreende esse processo aí de gravidez, que a gravidez tem exatamente o início quando o processo de nidação é iniciado, tá bem? Beleza, e aí a nidação, ela vai acontecer aí de 8 a 9 dias após a fecundação, tá bem? Então, após o processo de fecundação, quando o espermatozoide encontra-se com o ovócito, então, após esse processo de fecundação, vai começar as divisões lá do zigoto, tá? E aí essas divisões vão dar origem a novas células, não é isso? E aí, até que esse conjunto de células chegam lá no útero e se implantam lá no útero, né? Pela nidação. E aí, esse processo de fixação, de nidação, ocorre aí por volta de 8 a 9 dias após o processo de fecundação lá nas tubas uterinas, tá bem? Beleza, pessoal? E aí, o desenvolvimento de um novo ser, depois desse processo de nidação, leva cerca de 9 meses. Então, na espécie humana, a gravidez tem essa duração, tá? De 9 meses. E aí, pessoal, esse tempo, ele geralmente é contabilizado em semanas, tá bom? Então, uma gravidez típica costuma durar entre 36 e 40 semanas, tá? Geralmente, aí o bebê nasce com 38 semanas, tá bom? É um valor aproximado.
Então, pessoal, por que esse tempo é contabilizado melhor em semanas? Porque as alterações, elas são mais observadas durante as semanas, tá? Então, é por isso que esse tempo aí de gravidez é melhor contabilizado em semanas, tá certo? E aí nós iremos ver quais que são essas alterações que ocorrem durante todas essas 36 semanas, tá bom? No processo aí de gravidez. Então, vamos lá. Beleza, pessoal? E aí, a maior alteração começa a ser observada a partir da terceira semana de gravidez. A partir da terceira semana que o zigoto se fixou lá no útero pelo processo de nidação, tá certo? E aí, na terceira semana, após 3 semanas, tá? O zigoto, ele não é mais chamado de zigoto, ele é chamado de embrião, tá? Então, o embrião, ele tem essa forma, olha só essa ampliação aqui do útero dessa mulher. E aqui no útero, tá bom? Tá mostrando aí um embrião com 3 semanas, tá? Não parece, né, isso que é um embrião, parece somente um aglomerado de células, porque é exatamente isso, tá? Esse embriãozinho com 3 semanas, ele é apenas um agrupamento de células, tá bom? E essas células aqui, ó, que estão formando esse embrião, elas estão se dividindo muito rápido. Continuamente essas células estão se dividindo para dar origem aí a um novo ser, tá bom? Então, 3 semanas de gravidez, o zigoto passa a ser denominado de embrião, tá bem? E mede cerca aí de 0,15 milímetros. Então, é algo muito pequeno, tá bom? Quase imperceptível. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar. Pois bem, na 4ª semana, o embrião tem esse formato aqui, olha só, já tem um formato aqui mais ou menos aí característico da espécie humana, não é isso? E aí, um marco característico da 4ª semana de gravidez, né? 4 semanas significa aí 1 mês, então 1 mês depois do processo de fecundação, o coração do embrião, que está localizado mais ou menos nessa parte aqui, tá? O coração já vai bombear sangue, então com 1 mês de gravidez, tá? Aquele embriãozinho que tá na barriga da mãe já tá bombeando sangue lá com seu próprio coraçãozinho, tá bom? E aí o embrião mede cerca de 0,7 centímetro, então é muito pequenininho ainda também, tá, pessoal? E as células desse embriãozinho tá se multiplicando aí continuamente e rapidamente também, tá? E aí essas células, elas estão sofrendo diferenciação. Vocês lembram que quando nós vimos lá nos níveis de organização da vida que um conjunto de células vai dar origem aos tecidos? Sim, né? E os tecidos vão dar origem aos órgãos, tá bem? Então, essas células que estão aqui se diferenciando nesse embrião estão formando tecidos que vão dar origem aos futuros órgãos aqui desse embriãozinho, tá bom? Que posteriormente não vai ser mais embrião, vai ser um feto, tá certo? Então, perfeito. Esse aqui é o formato de um embrião com 4 semanas, tá bom? Então, vamos continuar. Beleza, pessoal? E aí, na 5ª e na 6ª semana, os órgãos desse embrião, eles continuam crescendo, tá? Então, todas as células que compõem esse embrião continuam crescendo continuamente, tá certo? E aí, o embrião, ele tem esse formato mais compactozinho aqui que vocês estão observando aqui. É uma representação, tá bom? Uma figura ilustrativa de um útero, tá? E aí, aqui tem um embrião implantado, tá? E esse embrião tá com de 5 a 6 semanas, tá bom? E os órgãos estão sendo formados aqui nesse embrião, beleza? Perfeito. E aqui, pessoal, tá mostrando um embrião com 8 semanas. Isso significa aí 8 semanas, 2 meses de gravidez. Então, após 2 meses de gravidez, o embrião tem esse formato, tá? Esse formato, e os órgãos, eles continuam crescendo e se diferenciando, tá? Então, já dá para perceber aqui mais ou menos os membros inferiores, né, isso? E os membros superiores. E já dá para observar também aqui mais ou menos o tronco, né, isso? A cabeça, já dá para
saber aqui a localização de cada parte. Então, pessoal, e nesse estágio de gravidez, tá, com 8 semanas, o embrião ele mede cerca aí de 3 centímetros e tem 1 grama, tá? Ele pesa mais ou menos 1 grama. É mais ou menos o tamanho e o peso de uma azeitona. Então, olha só como é muito pequenininho, né? Isso com 8 semanas, tá? Com 2 meses aí de gravidez, tá certo? Então, beleza, vamos continuar. Certo, pessoal? E aí, com 9 semanas, o embrião, ele tem esse formato, tá? E com 9 semanas de gravidez, o embrião, ele já passa a ser chamado de feto. Então, não é mais um embrião, não é mais um aglomerado de células, já é um feto que já tem mais ou menos uma forma característica aí da espécie humana, tá bom? Então, esse feto, ele vai ter essa representação aqui, que está sendo mostrada aí na figura para vocês. E a partir da 9ª semana de gravidez, o feto, ele já está recebendo continuamente nutrientes e oxigênio por meio de um órgão, de uma estrutura, na realidade, muito especial e imprescindível para o desenvolvimento do feto, que é a placenta, tá, pessoal? Então, o feto já está recebendo o oxigênio e os nutrientes da placenta, beleza? E aí nós iremos entender o que é a placenta. Então, a placenta, ela começa a ser formada desde o início da gestação, tá? Desde o início das primeiras semanas, a placenta já começa a ser formada. E aí, a partir de 9 semanas, é que o bebê está recebendo aí nutrientes e oxigênio continuamente da placenta. Então, uma das funções primordiais da placenta é aí a passagem de oxigênio e nutrientes para o feto. E de onde vem esse oxigênio e esses nutrientes, professor? Então, esse oxigênio e esses nutrientes vêm da mãe, tá? Então, tudo que a mãe consome, aqueles nutrientes que vão ser absorvidos lá no intestino da mãe, depois mandados para o sangue, vão chegar até a placenta, tá certo? E vão ser distribuídos também para o feto. Então, aqueles nutrientes estão nutrindo tanto a mãe quanto o feto, beleza? E o oxigênio também que a mãe inspira no processo de inspiração, como nós aprendemos lá nas nossas aulas de sistema respiratório, que quando nós inspiramos, estamos colocando aí o oxigênio que está presente no meio externo para dentro do nosso corpo, não é isso? E esse oxigênio vai parar lá nos nossos pulmões e depois que ele consegue chegar lá nos pulmões, ele é distribuído para o nosso sangue, não é isso? Então, esse oxigênio que nós obtemos aí através desse processo de inspiração é mandado também para o feto, tá certo? Então, a placenta, pessoal, olha só, aqui é a representação, tá, de um útero, e aí aqui é um corte de como que é a placenta, tá? E uma ampliação de como é a placenta. A placenta é aqui, ó, essa estrutura, tá bom? Que está sendo mostrada aqui nessa ilustração. E olha só, a placenta é o local de ligação onde vai passar tanto os vasos sanguíneos da mãe, tá? Até os vasos sanguíneos aí do cordão umbilical que está ligando até o feto, beleza? Então, a placenta é essa estrutura aqui intermediária entre os vasos sanguíneos da mãe e os vasos sanguíneos que formam o cordão umbilical aí do feto, beleza? E aqui na placenta, olha só, os nutrientes que estão chegando aqui por esses vasos em vermelho, tá bom? Esse sangue aqui é chamado de sangue arterial. Lembram do sangue arterial? Pois é, um sangue rico em oxigênio, um sangue rico em nutrientes, vai passar aqui para a placenta e depois vai passar aqui para a artéria aqui do cordão umbilical do bebê, beleza? Só que a placenta, ela não tem só essa funcionalidade, só essa função, tá certo? De mandar tanto nutrientes quanto oxigênio. A placenta também recebe excreções do bebê. Então, aquilo que o bebê não quer mais, que o feto não quer mais, ele excreta. E ele excreta e manda pelo cordão umbilical. E aí, aquelas excretas do feto vão parar na placenta, tá? E aí, eles vão parar lá na placenta e depois vão ser mandadas para o sangue da mãe. E aí,
não fica no sangue da mãe, tá? As excretas do bebê são eliminadas do corpo da mãe, através aí do processo de transpiração ou então através da urina, beleza? Então, essa aqui é uma representação da placenta que, como eu já falei para vocês, é uma estrutura imprescindível para o desenvolvimento dos bebês. Então, se houver algum problema com a placenta, tá? Se a placenta não estiver aí desenvolvendo as suas funções, o bebê vai ter problemas também, beleza? Então, vamos continuar. Beleza, pessoal? E aí, na 12ª semana de gravidez, tá? No primeiro trimestre de gravidez, o feto vai ter esse formato aqui. Olha só, já tem um formato bastante característico aí da espécie humana, né? Já dá pra ver os bracinhos, as perninhas direitinho, uma cabeça. Então, com 12 semanas, os órgãos eles já estão formados, tá? Mas eles são bem primitivos no seu desenvolvimento. Eles não estão funcionando normalmente como devem ser. Eles só estão lá formados, mas precisam de algumas adaptaçõezinhas, beleza? E aí, pessoal, como eu já falei para vocês, o feto ele já tem uma forma característica dos seres humanos, tá? Porém, como vocês podem observar, a cabeça é muito desproporcional, é muito grande ainda, tá? Então, essa cabeça aqui, nos próximos meses, nas próximas semanas, ainda vai passar por um processo de diminuição, beleza? Então, com 12 semanas, o feto ele já começa a se movimentar, tá? Então, ele tem os primeiros movimentos, tá? E aí vai exibir alguns reflexos, como, por exemplo, sugar e assustar-se. Então, é mais ou menos aí no primeiro trimestre de gravidez, tá? Que as mães já conseguem sentir aí os primeiros movimentos na barriga, né? Isso, o famoso, minha barriga tá mexendo. E aí, esses primeiros movimentos é exatamente porque no primeiro trimestre aí de gravidez, esse feto ele já começa a ter alguns reflexos, tá bom? E também é no primeiro trimestre de gravidez que a parte externa dos órgãos genitais já vão estar formadas, tá? Então, como vocês já estão sabendo desde as nossas aulas lá de introdução à reprodução, que eu venho falando para vocês continuamente que o sexo da criança, tá? É definido aí no momento da fecundação, tá? Então, o sexo do bebê é definido no momento que o espermatozoide encontra-se com o óvulo. Só que o sistema genital, ele começa a ser formado apenas a partir do primeiro trimestre. Então, só dá para saber o sexo biológico da criança a partir do primeiro trimestre de gravidez, tá? Apesar do sexo ser definido lá no início da fecundação, tá bom? Porque a parte visível aí dos órgãos externos, os órgãos genitais externos, só começam a aparecer aí no primeiro trimestre de gravidez, tá? E aí, as mamães e os papais vão saber o sexo biológico da criança a partir de um exame de ultrassonografia, tá bom? Como está sendo representado aqui nessa imagem, tá certo? E aí dá pra ver o sexo biológico da criança, tá bom? Então, perfeito. Então, vamos continuar. Beleza, pessoal. Já no segundo trimestre, tá? Com 6 meses de gravidez, isso significa aí 24 semanas, o feto já vai ter essa característica aqui, tá? Ele já tem os membros bem formadinhos, olha só, os membros tanto inferiores quanto superiores já estão formadinhos, mas como vocês estão percebendo, a cabeça ainda é muito grande, né? Então é desproporcional ainda. E aqui nesse estágio de gravidez, os órgãos eles já vão estar mais desenvolvidos, tá? Então os órgãos tanto na sua forma quanto na sua função já vão estar bem mais desenvolvidos, beleza? E aí a mãe vai começar a sentir muito mais os movimentos do feto, tá? Então ele não vai ter apenas aquele reflexo de se assustar, ele já vai realmente chutar a barriga da mãe, se movimentar, tá bom? E aqui nesse estágio, o feto mede aí cerca de 30 centímetros de comprimento, beleza? E vai pesar cerca de 600 gramas, então é um pouco mais aí que a metade de 1 quilo, não é isso? Então, como eu falei para vocês, tem essa forma característica aqui, tá certo? Com 24 semanas, beleza? Então, vamos continuar. Então, pessoal, no terceiro e último trimestre, tá? Com 36 semanas, o feto, ele vai ter essa característica aqui, ó.
tá? E com 36 semanas compreende aí o último período de crescimento desse feto, tá? Então, é no último trimestre, com 36 semanas, que o sistema nervoso vai começar a ser aprimorado e também vai acontecer aí a formação, tá? Dos pulmões, tá bom? A formação efetiva dos pulmões começa a acontecer aí a partir do terceiro trimestre de gravidez, o último trimestre, beleza? E aí a cabeça, como vocês podem perceber através desse esqueminha, ó, já está no seu formato normalzinho, né? Já está pequenininha. E aí, o feto nesse estágio de gravidez, com 36 semanas, ele já não se movimenta tanto porque ele ocupa quase todo o espaço disponível lá dentro do útero. Então, ele já tá bem apertadinho lá, só esperando para sair, beleza? Então, pessoal, esses 3 trimestres, tá? Compreendem aí o período de desenvolvimento desde o zigoto, que é formado lá no momento da fecundação, até o embrião e depois o feto, tá certo? Então, vocês puderam observar aí de todos esses estágios de gravidez que nós falamos, que esses estágios, eles são praticamente divididos aí em 3 trimestres, né? Então, no primeiro trimestre ocorre aí várias modificações, não é isso? Então, aquele aglomerado de células deixa de ser um aglomerado de células e passa até ser o formato aí de um feto, não é isso? Um feto que representa aí as formas características da espécie humana. E aí o feto vai ser todo formadinho, com seus órgãos, com suas estruturas, até chegar aí no seu estágio formado completamente, que é no terceiro trimestre, só esperando para sair do corpo da mãe. E esse processo, tá, do feto sair do corpo da mãe é denominado de parto, e é exatamente isso que nós iremos falar agora. Então, pessoal, o parto compreende aí o momento do nascimento do bebê. Então, é quando o bebê que está lá dentro do útero da mãe vai sair para o meio exterior do corpo, tá certo? E aí existem 2 tipos de parto, tá bom? O parto natural, ou também conhecido como parto normal, e o parto por cirurgia, conhecido também como cesariana. E é exatamente isso que nós iremos falar agora, tá? A diferença desses 2 tipos de parto. Então, vamos lá. Beleza, gente? O parto natural ou normal, tá certo? Como o próprio nome já diz, é um parto natural, tá? Em que o corpo das mulheres começa a ser preparado desde a puberdade para abrigar um feto e depois para a mãe ter aquele bebê por parto natural, tá? Então, o corpo da mulher, como o próprio nome já diz, parto natural, já está preparado naturalmente para esse tipo de parto, tá bom? E aí, nesse parto, por ação hormonal, tá certo? Então, olha só o sistema endócrino ligando aí todos os sistemas e todo o funcionamento do nosso corpo. Então, o sistema endócrino manda os hormônios, tá bom? Então, os hormônios vão atuar no momento do parto, tá? Depois das 36 semanas bonitinho, o bebê vai começar a se preparar para sair do corpo da mãe. E aí, como é que o corpo da mãe sabe que tá na hora de mandar aquele bebê para fora? Por ação hormonal, tá? Então, por ação de hormônios, a vagina da mulher vai começar a se dilatar, tá certo? Vai começar a se dilatar e ela vai ficar bem mais larga que o normal para permitir a saída aí do bebê, beleza? E também vão ocorrer aí contrações nos músculos da parede uterina. Então, olha só, aqui toda essa estrutura que eu tô mostrando para vocês, tá? É o útero. E no útero existem músculos, né? Isso, como eu até falei para vocês quando estava falando lá da anatomia do sistema genital. Então, os músculos, eles são bem resistentes e também são elásticos. Então, no momento aí do parto normal, tá? No momento que o bebê for nascer, esses músculos, eles vão se contrair literalmente, tá? Para expelir literalmente aquele bebê, aquele feto para fora, beleza? E aí, né, por ação aí, tanto dessas estruturas, tanto do alargamento aí do canal vaginal, quanto da contração dos músculos, tá? E por ajuda também de um médico, um enfermeiro obstetra, vai auxiliar aí para o bebê sair do corpo da mãe, beleza? E aí, logo após que o bebê sai do corpo da mãe, o médico ou o enfermeiro vai lá e corta o cordão umbilical, tá? Porque nesse momento,
Depois que o cordão umbilical é cortado, o bebê vai passar a receber oxigênio a partir do seu próprio sistema respiratório, tá? Então, é por isso que o bebê chora. Quando ele nasce, o bebê é o primeiro estímulo, né? Como vocês já devem ter observado aí em filmes, ou então por experiências aí da mãe ou das tias, ou etc. E contar que o bebê chora. Então, o bebê chora porque é um estímulo, tá? Porque o oxigênio está entrando pela primeira vez para o seu sistema respiratório, tá? Então, ele está recebendo oxigênio aí sozinho pela primeira vez, tá bom? Então, aquele ato do bebê chorar é um reflexo, tá bom? Do oxigênio entrando no seu corpo. Então, beleza, pessoal. E aí o bebê não vai sentir dor quando o médico cortar o seu cordão umbilical, tá? Então, naquele momento, como eu falei pra vocês, o oxigênio que vai ser recebido do corpo dele vai ser próprio lá do seu próprio sistema respiratório. E aí a nutrição dele não vai mais precisar ser diretamente da mãe, né? Ele vai receber o leite materno e aí vai processar aquele leite no seu próprio sistema digestório, tá bom? Beleza, pessoal? Então, um esqueminha aqui de como que ocorre aí esse parto natural, também conhecido como parto normal. Então, vai começar aí o início das contrações uterinas. Então, a mãe vai começar a sentir aquelas dores características lá do processo aí do parto, tá certo? Então, os músculos do útero vão começar a se contrair. E aí, quando esses músculos se contraem, a primeira coisa que acontece é a saída do líquido amniótico, o famoso minha bolsa rompeu. Então, aquele líquido que sai, tá? É exatamente a saída do líquido amniótico que estava lá dentro do útero, tá bom? Da mulher. E aí vai começar a acontecer a dilatação do colo uterino, tá bom? Então, aquele colo uterino juntamente com o canal vaginal vão começar a se dilatar para permitir a saída aí do bebê, beleza? E aí, depois disso, vai começar aí o período expulsivo do feto, em que o feto vai ser expulso literalmente lá do útero, através aí das contrações das paredes uterinas e também com o auxílio aí de um médico ou um enfermeiro, beleza? E depois a placenta ela vai ser retirada lá daquele útero. Então, geralmente a placenta ela sai junto com o feto, tá? Após a saída do feto, a placenta também é expulsa. Se a placenta não for expulsa, o médico ou o enfermeiro também vai lá e retira aquela placenta lá do útero daquela mulher, beleza? Então, essas são umas fases do parto normal, tá? E aí o parto normal, ele é o mais recomendado, tá bom, pessoal? Isso porque, como eu já falei pra vocês, como o próprio nome já diz, é um parto natural, normal. O corpo da mulher já está pronto, já está preparado para esse tipo de parto. Só que existem algumas situações que esse parto pode colocar aí a vida tanto da mãe quanto do bebê em risco, tá certo? E vai ocorrer situações em que as contrações não vão acontecer, a dilatação não vai acontecer e aí a vida tanto da mãe quanto do bebê vai ser colocada em risco. E aí é feito um outro tipo de parto, conhecido como parto por cirurgia, também conhecido como cesariana, tá certo? E aí, para ser realizado o parto por cirurgia ou cesariana, é preciso aplicar uma anestesia parcial, tá bom? Não é total, é somente parcial na mãe. Então, primeiro passo é aplicar a anestesia. Posteriormente vai ser feito um corte, tá? No abdômen da mulher. Então, é feito um corte lá. O médico faz o corte no abdômen da mulher e aí o bebê vai ser retirado. E aí depois vai ser retirada a placenta, tudo direitinho, tá bom? E depois costura lá aquele corte ou então cola com a cola biológica, tá bom? E aí é dessa forma que acontece o parto por cirurgia ou cesariana, tá? Mas como eu falei pra vocês, o parto normal é o parto mais recomendado. O parto por cirurgia só é recomendado caso haja alguma complicação que põe em risco tanto a vida da mãe quanto do bebê, beleza? Perfeito, gente. E aí, ainda existe um outro tipo de parto, tá? Que são chamados de partos prematuros. E aí, os partos prematuros, eles vão acontecer antes das 36 semanas. Então, vai existir bebê que vai nascer antes das 36 semanas, antes do seu período de desenvolvimento total, tá? É por isso que o nome do parto é prematuro, tá bom? E aí, como eu falei pra vocês, o último trimestre de gravidez
envolve aí um acentuado desenvolvimento do sistema nervoso e também do sistema respiratório dos pulmões do feto, tá? Mas mesmo assim, bebês que nascem prematuramente têm chance de sobreviver se houver um acompanhamento médico apropriado, tá bom? Beleza, pessoal, então vamos sintetizar o que nós falamos aí de gravidez, não é isso? Falamos do parto, falamos de parto normal e parto por cirurgia, então foi tudo isso que nós falamos na aula de hoje. Então, essa foi a nossa aula de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham aprendido tudo direitinho. Então é isso, pessoal. Um forte abraço para todos, um beijo e até a próxima aula.